Neste momento, gostaria de chamar sua atenção para um assunto bastante interessante. Vamos estar falando sobre a parábola das 10 virgens. Vamos estar falando sobre um assunto escatológico, um assunto que precisamente está em Mateus, capítulo de número 25. Vamos estar lendo e queremos dar um tema a esta parábola. Vamos estar falando sobre o tema Eis o noivo, prepara-te. São Mateus, capítulo de número 25, de 1 a 13. Eu gostaria que você nos acompanhasse nessa leitura e prestasse bastante atenção, porque é um assunto bastante interessante. Nos diz o texto de Mateus, capítulo 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Queridos irmãos, confesso que me preocupei muito com a temática desta parábola das 10 virgens e fui buscar no original e descobri que nas melhores traduções não diz aí vem o noivo, mas eis o noivo. E a diferença é importante, porque não é a vinda que nós esperamos, mas a pessoa que vem, Jesus, o Senhor. Quem se preocupa demais com os sinais ou com o evento da vinda é como a noiva que vai ao aeroporto esperar pelo noivo que vem do exterior para buscá-la e acaba mais interessada no painel que anuncia os pousos e decolagem do que na pessoa que vem para levá-la dali. Diz o texto: mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. As 10 virgens acordam e correm preparar suas candeias, mas as insensatas entram em pânico ao descobrirem que não tem azeite. Elas pedem um pouco emprestado das virgens prudentes. O problema é que o azeite do Espírito Santo não é algo que se empresta. Ou você tem, ou você não tem. O noivo está vindo encontrar aqueles que têm azeite do Espírito em suas candeias. Eu gostaria de pontuar com você algumas verdades nessa parábola das 10 virgens. Em primeiro lugar, quem são as 10 virgens? As 10 virgens, senhoras e senhores, são as amigas da noiva. No casamento judaico, por exemplo,
o noivo deixava a sua casa paterna e saía ao encontro da noiva. No caminho, ele encontra com os convidados que o esperavam com lâmpadas acesas para iluminar o caminho, e seguem com o noivo pelo caminho iluminado até a casa da noiva. Ao chegarem na casa da noiva, entram o noivo e os convidados para a celebração das bodas. Número 1. A parábola em apreço, ela apresenta pelo menos 2 tipos de virgens: as loucas, sem reserva, e, claro, as prudentes, com reservas. As virgens loucas carregavam lâmpadas acesas, tinham azeite. Com a demora do esposo, suas lâmpadas apagaram. Isso está no verso de número 8 do capítulo 25 de São Mateus. Não tiveram suprimento suficiente para evitar a morte da lâmpada. Esse grupo de virgens representa o que dizem seguir a Cristo, porém não obedecem. As 5 loucas também eram religiosas. Elas confiavam que apenas a sua religiosidade fosse suficiente para levá-las até o lugar onde o noivo estava. Isso fez com que elas se sentissem seguras e autossuficientes em sua santidade. Elas achavam que a sua pureza bastava, mas isso impediu que elas carregassem o óleo da unção, ou seja, compaixão, amor, etc. As 10 virgens prudentes, as virgens prudentes, melhor, tinham em estoque o óleo da presença do Espírito Santo, a unção que mantém a lâmpada acesa. Como está escrito em Êxodo, capítulo de número 27, verso de número 20, ordena aos israelitas que lhe tragam azeite puro de oliva batido para iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas. As 5 prudentes carregavam um estoque de boas obras, de sinceridade, quebrantamento, misericórdia, e isso alimentava a chama espiritual do amor que queimava em seus corações. Elas não andavam na escuridão do pecado, pelo contrário, brilhavam por onde passavam, conforme Mateus 5:14. Somos lâmpadas e devemos brilhar em meio às trevas. Número 2. Onde estava a noiva? Por que ela não aparece aqui no texto? Queridos, existem pelo menos 2 tipos de igrejas. Presta atenção. A primeira é a igreja visível. A segunda, a igreja invisível. A igreja visível é eu e você. Você não sabe quem eu sou. Você não conhece a minha vida. Você não sabe se sou crente. Eu não sei quem é você na sua casa, no seu trabalho. Eu não sei para onde você vai depois do culto. Isso é igreja visível. Agora, a igreja invisível não é formada por um templo. Igreja invisível não é formada por uma denominação. Igreja invisível é formada por povos, por línguas e por nações. Em toda parte do mundo, Deus está olhando do céu e vendo a noiva do Cordeiro, a igreja invisível. Nós enxergamos uma igreja visível, mas o nosso Deus vê uma igreja invisível. Ele está vendo quem é e quem não é.
quem faz e quem não faz, quem peca e quem não peca, quem trabalha e quem não trabalha. A igreja de Cristo não erra, a igreja de Cristo não peca, a igreja de Cristo não se corrompe, a igreja de Cristo não se vende, a igreja de Cristo não desanima, a igreja de Cristo não dorme. Segundo lugar, quem deu grito aqui nesta parábola? Quem deu grito à meia-noite? É interessante percebermos nesta parábola que alguém dá um brado à meia-noite, anunciando a chegada do noivo. Este era o grito do emissário que vinha gritando pela cidade, como tocar da trombeta, como a voz de muitos anjos, conforme 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Número 1. A chegada do noivo. Mateus 25, 10. Fala com muita precisão sobre isso. A chegada do noivo será precedida por um clamor. Verso de número 6. Eis o noivo, o clamor. Na vinda de Cristo em glória para levar a sua noiva, o brado sobrenatural nas alturas será indispensável, conforme 1 Coríntios 15, 51 e 52. Ele virá para um povo salvo e remido, que reflete a glória do esposo, conforme 2 Coríntios 3 e 18. Queridos, o grito é uma advertência que nos leva a refletir seriamente para a necessidade que está pronto para a vinda do noivo, Jesus. Devemos estar vivendo em total expectativa e expectação, porque a qualquer momento seremos chamados à grande festa, o casamento. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 10, no verso de número 37, assim ele se expressou quanto à sua expectativa para este grande dia, porque ainda há um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Devemos estar preparados, pois na última hora pode ser tarde demais. Na última hora, o Senhor poderá vir a qualquer momento. Por isso, é necessário estar preparado com as vestes limpas, sem as manchas das obras carnais. Queridos irmãos, ter o vaso transbordando de azeite, que é a unção do Espírito Santo, conforme Salomão fala em Eclesiastes, capítulo de número 9, verso de número 8, quando ele diz: em todo tempo sejam alvo as tuas vestes, e nunca falte sobre a tua vida o óleo do Espírito. Na última hora, poderemos estar dormindo, e o sono espiritual pode trazer consequências indesejáveis para o dormioco. Queridos, Apocalipse 22 e 17 diz o texto: e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse 22, 20 diz: aquele que testifica essas coisas diz: certamente venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. O terceiro ponto que eu quero abordar para vocês aqui é bem rápido, mas preste bastante atenção nesse conteúdo. Quero apresentar aqui 4 motivos por que Jesus vai voltar. 4 motivos por que Jesus vai voltar. Ok?
Jesus vai voltar. Primeiro motivo, ele mesmo prometeu que vai voltar. Em João 14, versos 2 e 3, Jesus ele nos diz, João 14, versos 2 e 3, está escrito: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Jesus prometeu aos seus discípulos que não os deixariam órfãos. O arrebatamento da igreja não é história de pastor. O arrebatamento da igreja não é inversão da Bíblia. O arrebatamento da igreja é o maior acontecimento que o mundo vai presenciar. Sim, Jesus vai voltar, porque ele prometeu. Número 2, os anjos que não podem mentir confirmaram isso. Confira comigo Atos 1, 10 e 11. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso de número 10 a 11. Atos, capítulo 1, versos de número 10 e 11, que nos diz assim a palavra do Senhor. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais disseram: varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para os céus o vistes ir. Querido, Jesus está subindo para os céus. Os seus discípulos olham para cima com um olhar de tristeza. De repente, aparecem 2 varões de branco, 2 anjos, para confirmar que ele vai voltar. Como está escrito em Mateus 18 e 16, que o testemunho de 2 pessoas são verdadeiras. E os anjos, que não podem mentir, confirmaram esta verdade. Jesus vai voltar. Esses 2 anjos disseram para os discípulos: varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para os céus o vistes ir. Em terceiro lugar, o casamento está marcado, não há como adiar. O casamento está marcado, não há como adiar. No cartório do céu, a data do casamento já está agendada. Glória a Deus! Cristo é fiel à sua noiva. Ele jamais anularia essa data tão esperada, tão desejada, tão aguardada. Dentro de uma simetria espiritual, parece que eu vejo o noivo na frente do espelho, colocando o seu paletó, arrumando sua gravata e dizendo: está chegando a hora, está chegando o dia, está chegando o momento do encontro com a minha noiva. Mas, queridos irmãos, em quarto lugar, Jesus vai voltar para acabar a obra que está inacabada. A obra que está inacabada. Filipenses 1, verso de número 6. Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, Filipenses capítulo 1, verso de número 6. Está escrito assim: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Aleluia! A obra da redenção ainda não está acabada. Jesus morreu, ressuscitou e subiu à glória. Em breve, Cristo voltará rasgando os céus para levar sua noiva para o altar. Paulo explica isso em 1 Coríntios 15, 24, quando Jesus voltar, o nosso corpo físico será
será transformado no abrir e fechar de olhos. Eu quero concluir esse assunto falando isso para você, porque dessa forma eu até te pergunto, meu irmão, como tem sido a sua espera pelo noivo? Você tem óleo suficiente para manter a lâmpada do Espírito Santo acesa até a volta de Jesus? Está preparada em conservar sua obediência permanente? O caminho iluminado que vai te conduzir à salvação, Jesus Cristo. Então, se prepare. Tenha azeite de reserva nas suas lâmpadas, porque as 5 virgens prudentes, elas carregavam reserva de azeite, mas as insensatas não optaram para isso. A vinda do noivo, Jesus, é certa. Devemos estar preparados para esse momento, para esse encontro, porque daqui a pouco Jesus vai rasgar os céus. Estes céus vai se enrolar como pergaminho e a igreja, a noiva, será convidada a subir ao encontro do Senhor nos ares. Estaremos com o Senhor para sempre. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, receba a bênção de Deus. Amém.